Segunda João, do versículo 1 ao 6, nos diz assim a palavra do Senhor. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e convosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Senhor, estamos nós diante da Tua palavra tão poderosa. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos instrua nesta noite, para o Teu louvor e a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante da menor carta de todo o Novo Testamento. Não chega nem a sequer 300 palavras no seu original grego. Mas apesar do seu tamanho, segundo João, ela é rica em seu ensino. E nós temos nos debruçado sobre essa carta nessa série, para conhecer um pouco mais daquilo que João está falando à igreja do Senhor. Os 3 primeiros versículos, eles são dedicados à apresentação. E aqui nós conhecemos quem está enviando a carta, o remetente, a qual se apresenta como presbítero. E nós sabemos que esse presbítero a quem se apresenta é o próprio apóstolo João. Nós temos o destinatário, para quem a carta está sendo enviada. E João então chama de a senhora eleita e seus filhos. E João está escrevendo à igreja do nosso Senhor. E logo em seguida nós encontramos um voto ou uma saudação. Essa é a forma normal, usual, que era empregada nas cartas no primeiro século na região da Palestina. Era assim, no tempo antigo, que se escrevia a carta. Então, esse primeiro esboço, essa primeira parte, que é o cabeçalho da carta, traz, então, a carta um caráter pessoal. Nos traz a informação e traz um caráter pessoal. Mas nós não sabemos para qual igreja João escreve. Então, no contexto teológico, ela é uma carta geral, porque ela pode servir para qualquer igreja. João escreve para uma igreja, que ele chama de a senhora eleita. Mas nós não sabemos se essa igreja está em que cidade, em que local. Então, ela se torna uma carta geral nesse contexto. Uma vez desenvolvido, então, o cabeçalho, João, então, está pronto para dar início à sua mensagem, para comunicar aquilo que ele quer à igreja. E o versículo 4 até o versículo 11, João, então, irá fazer isso, irá transmitir a sua mensagem. Os versículos que nós lemos, de 4 a 6, é o segundo parágrafo desta carta. E aqui João vai exortar a igreja a andar em verdade e em amor. Então, nós temos aqui nesta carta 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é o cabeçalho, vai de 1 a 3. O segundo parágrafo é de 4 a 6. O terceiro parágrafo de 7 a 11. E o quarto parágrafo é os 2 últimos versículos, 12 e 13, aonde João então faz a sua despedida, encerrando a sua carta e assinando a carta. Esse primeiro parágrafo, que é o cabeçalho, nele João já introduz o tema da verdade e do amor. Veja, ele declarou que amava essa igreja na verdade, versículo 1. Que essa verdade era permanente neles, tanto em João quanto na igreja, versículo 2. E ele os abençoa, traz um voto de bênção, declarando a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade
e amor. Por 4 vezes neste versículo, João usa a expressão verdade, e por 2 vezes ele expressa a necessidade do amor junto a esta sua introdução. Mas neste voto em específico do versículo 3, nessa bênção que é apresentada, João dá a origem da bênção. Eles não somente são abençoados por uma bênção procedente de Deus Pai, mas também de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Meus queridos, que magnífico é essa declaração. Olhe para a sua Bíblia, perceba o que João está falando no versículo 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. A fé genuína é procedente e permanente a partir da centralidade de Cristo. Cristo é a centralidade da nossa fé. Meus queridos irmãos, a igreja, ela mantém-se de pé ou cai, dependendo da maneira como ela desenvolve a doutrina da divindade de Cristo. João faz questão de enfatizar a divindade de Cristo. Veja, João está escrevendo para tratar com esta igreja sobre os falsos ensinos, sobre os falsos mestres, que estavam negando a divindade de Cristo. E aqui João já na sua introdução faz questão de ressaltar a divindade. A bênção vem da parte de Deus Pai e de Cristo, o Filho do Pai. Este que é então divino, que é então santo, que é então Deus com Deus. Se Jesus for somente homem, ele não pode nos salvar. Se Jesus não se encarnou, também não pode se identificar conosco. E é isso que João quer trazer à mente da igreja. A doutrina da divindade de Cristo é essencial para a igreja. Então agora, tendo essa mensagem na mente, os leitores de João podem agora a serem introduzidos nesta verdade, neste amor que vai permear, que envolve toda a doutrina e toda a prática da igreja. É isso que João está colocando, é isso que João está fazendo. Veja, queridos, não basta estudar e debater a verdade e o amor. É essencial colocá-los em prática. Não adianta ser rigoroso intelectualmente e na prática agirmos de forma contrária. Ortodoxia e praxia andam juntos. A igreja precisa tanto conhecer quanto ela precisa de praticar a verdade e o amor. É por isso então que João, ao iniciar a sua mensagem, ele vai agora apresentar as suas ações de graças, salientando a sua alegria por esta igreja. O versículo 4 então diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebestes do Pai. A expressão fiquei sobremodo alegre, ela denota uma grata surpresa. Há uma grata surpresa de João, ao perceber que essa igreja ali, que esses irmãos estão andando na verdade. João, o apóstolo do amor, agora aqui, como bom pastor, demonstra a sua imensa alegria por ver os irmãos andando na verdade. Eles não apenas conhecem, mas eles praticam a verdade. Porém, a forma como João escreve esta sua parte, essa sua ação de graça, ela nos apresenta algo importante que precisa de ser considerado. Quando nós olhamos para a expressão ter encontrado dentre os teus filhos, ela vai criar aqui agora uma bifurcação na linha de raciocínio, no entendimento sobre a carta. Veja, nós não sabemos para qual igreja João está escrevendo. Ele está escrevendo para uma igreja, então nós não conhecemos a história deste destinatário. Não há nada que nos informe a quem é essa igreja, mas nós sabemos que é a igreja do Senhor. Isso então faz com que a gente pense sobre a mensagem, e aí nós vamos ter agora a oportunidade de ter uma bifurcação. Há 2 linhas de raciocínio possível dentro dessa questão. Porém, isso não altera a mensagem central. Não obstante,
a adoção de uma das possíveis interpretações irá nos guiar a dois interessantes entendimentos. O primeiro enfatiza que o dentre os teus irmãos pode significar que João havia recebido informações sobre o procedimento destes irmãos. Seja por carta, alguém escreveu, seja pelo anúncio de alguém, ou por João ter encontrado parte dessa igreja, ou alguns irmãos dessa igreja, ele tomou o conhecimento que dentre os filhos há aqueles que andam na verdade. Essa interpretação nos leva a entender, então, que apesar de sua imensa alegria pelos que andam na verdade, fica também implícito que nem todos os membros daquela igreja estavam andando na verdade. Se João recebe essa notícia e fala: olha João, olha apóstolo, olha presbítero, eu quero trazer para você a alegria de que há alguns irmãos que estão andando na verdade. Essa informação fica implícito que nem toda a igreja estava andando na verdade. A igreja então está dividida. Queridos, quão terrível é isso? Isso é terrível. Na sua introdução, João é enfático em ressaltar a importância da verdade para a vida da igreja. Essa verdade é o puro e genuíno evangelho. É a essência de todo o cristianismo. Assim, haver entre os membros daquela igreja aqueles que não andam na verdade, é o mesmo que dizer que parte desta igreja estava negando a sua própria fé. Que parte desta igreja estava negando o evangelho. Que parte desta igreja estava negando a Cristo. Percebe a gravidade de tudo isso? Se essa é a interpretação, quer dizer que alguém tem se declarado cristão, que é membro de uma igreja local, que tem a Bíblia sob as suas mãos, que assenta-se à mesa de Cristo para participar da ceia do Senhor, mas que na sua prática diária é um herege. Na sua prática diária não vive o evangelho a qual intelectualmente apresenta, a qual pensa crer e acha crer. Estaria João seguindo essa linha de raciocínio? Seria este o pensamento de João ao afirmar que ficou sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade? Aí uma interrogação que nós nunca poderemos responder sobre esta terra. Talvez um dia, na glória, ao nos encontrarmos com João, nós poderíamos perguntar: João, era isso que o Senhor queria dizer? Mas aqui é possível entender desta forma. Por outro lado, é possível que a ênfase desse versículo não esteja dentre os filhos, mas esteja em ter encontrado. Significando então que o apóstolo João esteve com alguns destes filhos da igreja. Em um determinado momento, em um determinado lugar, João encontra estes membros desta igreja. E ao encontrar os membros desta igreja, ele vê estes membros andando na verdade. O que leva ele então a escrever esta carta, para compartilhar esta alegria. Por ver estes crentes comprometidos com o evangelho. Meus queridos, meus amados irmãos, quão magnífico é essa visão. Enquanto que a primeira é terrível, essa é magnífica. João se alegra com o testemunho dos filhos da igreja. Ainda que longe dos olhos dos seus irmãos, ainda que longe dos olhos do seu pastor, eles permanecem testemunhando através da sua postura, do seu comportamento. A vida deles é o evangelho do nosso Senhor Jesus. Vejam, meus queridos, a primeira linha de raciocínio, nós podemos aprender que a igreja não é perfeita.
havendo aqueles que, mesmo fazendo parte dela, não estão comprometidos com o Evangelho, com a verdade. Antes são rebeldes. E eles necessitam de serem alertados sobre o perigo que correm por levarem uma vida leviana diante de Cristo Jesus. Estes não andam na verdade, mas eles andam segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como Paulo vai dizer em Efésios 2, versículo 3. E por mais terrível que isso seja, nós não podemos negar essa realidade de que muitos que assentam em nossos bancos, domingo após domingo, vivem dessa forma. Não andando na verdade. Professam a fé e o conhecimento na verdade, mas não andam na verdade. Esses são os que dão ouvido aos ensinos dos falsos mestres. E talvez são eles mesmos esses falsos mestres. São parte do joio e não do trigo. São os que ouvirão de Cristo no grande dia do juízo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Conforme o próprio Senhor Jesus fala naquela parábola registrada em Mateus capítulo 25, neste caso, o versículo 41. Ah, meus queridos, que solene advertência, que reverente alerta para nós esta possibilidade. Devemos de avaliar, então, em que grupos nós estamos, em que lado nós nos posicionamos. Nós somos aqueles que andam na verdade, ou somos aqueles que não andam na verdade? Contudo, se seguirmos a segunda linha de raciocínio, em que a ênfase está na mensagem positiva, na realidade de que João encontrou com testemunho positivo, viu, irmãos, alguns daquela igreja, e ao encontrar com estes alguns, perceberam que eles estavam firmados no Senhor. Nós perceberemos que essa realidade, quando nós vivemos assim, nós alegramos o coração do nosso Mestre. Nós cumprimos nosso papel como embaixadores do reino. Pois enquanto estivermos caminhando sobre essa terra, nós somos chamados para testemunhar do Evangelho. Não apenas com palavras, mas principalmente com a vida. Nosso comportamento, nosso posicionamento, a nossa atitude ante o mundo, ela não vai nunca substituir a pregação do Evangelho. Falar, anunciar e pregar o Evangelho é essencial para a vida da igreja e é essencial do crente. Mas a nossa atitude, o nosso posicionamento, a nossa forma de interagir junto a este mundo, ela deve evidenciar, ela deve testificar as palavras deste Evangelho. Amados, quão precioso é a vida piedosa, santa aos olhos da igreja e em prol do Evangelho. Estes que assim vivem, que assim caminham, são os que ouvirão no grande dia, da boca do próprio Senhor Jesus: vinde benditos dos meus pais, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Também dito naquela mesma parábola em Mateus 25, desta vez o versículo 34. Cada membro, cada crente deve se esforçar para ser um testemunho vivo do Evangelho. Você tem se esforçado? Você tem buscado viver de modo digno do Evangelho? Tem sido essa o esforço da sua vida? Ou será que nós devemos olhar para a sua vida com a possibilidade do primeiro raciocínio de que você não faz parte destes que estão andando no Evangelho? Sigamos com o texto.
João vai dizer: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos, os que andam na verdade. A expressão andam na verdade, ela transmite a ideia de crentes que confessam a verdade da palavra de Deus e que vivem em harmonia com esta verdade. Tudo o que ele diz ou faz mostra uma vida governada pela palavra de Deus, pela lei de Deus. Há aqui uma incrível harmonia na forma como João escreve. Veja, na sua introdução, no seu cabeçalho, João já havia dito que eles conhecem a verdade. Versículo 1. João já havia dito que eles permanecem na verdade. Versículo 2. E agora eles andam na verdade. Se nós substituirmos a palavra verdade por evangelho, nós poderíamos dizer que estes filhos da Senhora eleita, que estes membros da igreja, conhecem o evangelho, permanecem no evangelho e andam no evangelho. Essa é a sequência lógica de João no seu pensamento e na sua escrita. Ortodoxia e praxia, intelectualidade e vida, conhecimento e ação. O evangelho é para a mente, para o coração, mas é para a vida diária. Essa é a realidade do evangelho. Defender ou pregar o evangelho e não andar nele é uma contradição gritante. Uma realidade impossível de ser concebida para o cristão. Meus queridos irmãos, quantas implicações há aqui nesta realidade. Não andar na verdade é o mesmo que desviar-se do caminho. Nas quintas-feiras nós temos estudado aqui na reunião de estudo da igreja o Sermão do Monte. Nós estamos exatamente no capítulo 7, falando ali a partir da porta estreita, versículo 13 em diante. E tomando como parte desta mensagem, usando os termos que ali estão, não andar na verdade é ficar do lado de fora da porta estreita, ou talvez até mesmo entrar pela porta larga. E isso é terrível. O crente deve passar pela porta estreita e deve andar pelo estreito caminho. A baliza deste caminho, os limites de sua ação, é o evangelho de Cristo. Nada além e nada aquém do evangelho. Mas é o evangelho de Cristo que estreita o nosso caminho, que estreita a nossa porta de passagem. O cristão que não ouve, e o cristão que não pratica o evangelho, ou se ele ouve e não pratica, ele é o construtor imprudente, que experimentará a ruína no final da sua jornada. Tudo o que havia pensado ser construído de forma sólida e duradoura será levado. Ele é a árvore má, porque não pode produzir bons frutos, apenas frutos maus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ao comentar esse versículo, ele diz que nada entristece mais um pastor de almas do que ver alguns crentes desobedientes e rebeldes que não se submetem à palavra de Deus. De fato, nada entristece mais o coração de um pastor de ver as suas ovelhas rebeldes à palavra do Senhor. Mas João não termina aqui. Ele conclui o versículo 4 dizendo: de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Olhe novamente para o versículo 4 na sua Bíblia. Veja o que ele diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebestes da parte do Pai. Queridos, isso significa que seguir o caminho da verdade não é uma escolha para os leitores de João. Não é uma escolha para o crente. É um dever. É um estilo de vida baseado na obediência. É
uma ordem do próprio Deus, divina. É um mandato do Senhor. Andar na verdade é este mandato divino. Deus não nos revelou sua verdade de modo tal, de tal maneira, de tal forma, que venha nos deixar livres, para que ao nosso bel prazer, à nossa boa vontade, ao nosso bom gosto, nós venhamos a crer ou não. Nós devemos obedecer ou desobedecer. Não! A verdade revelada de Deus sobre nós não é para este fim, não é para que a gente tenha escolha. Naquele texto em que Jesus fala lá em Mateus, quando ele fala da porta estreita, ele diz e ele orienta: entrai pela porta estreita. Não há outra alternativa. E aqui João diz: andai por este caminho, não há outra alternativa. Ele usa essa informação aqui apresentada de que a igreja, havia aqueles que andavam no Evangelho, para dizer: vocês devem andar neste Evangelho, porque este é o mandamento dado pelo Pai. É isso que vocês devem de fazer. A revelação da verdade divina traz enormes responsabilidades para a vida cristã. Obter o conhecimento verdadeiro acerca de Cristo, queridos, é um privilégio de dimensões intangíveis, mas é também uma grande responsabilidade de vida e prática, de caminho certo, apertado, de porta estreita. Nós somos convocados a andar nessa verdade. E quanto maior o privilégio, maior é a responsabilidade. O apóstolo João se enche de júbilo ao ver que os membros da igreja estavam obedecendo a este mandamento. A obediência é a evidência da verdade e é a fonte da alegria. A alegria do pastor e a alegria da igreja. Veja, a obediência é a evidência da verdade, do Evangelho. E é a fonte da nossa alegria. Será que o apóstolo João teria a mesma alegria se andasse nos dias de hoje e nos encontrasse longe da casa, longe da igreja? Será que teríamos um testemunho fiel de que nós estamos de fato andando no Evangelho? Nós devemos de perguntar, meus queridos irmãos. Devemos de vasculhar o nosso interior e o nosso coração. E essa pergunta, ela deve tilintar em nossos ouvidos. Devemos de parar e refletir. Eu tenho andado no Evangelho. Eu tenho caminhado no Evangelho. Não aqui, não no culto, não dentro da igreja, mas lá fora. Lá na rua, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua família, lá junto aos seus vizinhos. As pessoas que estão lá, elas podem se alegrar em ver que você tem andado no Evangelho. Ao encontrar com os irmãos da igreja, há essa alegria de que você tem andado no Evangelho. Que você tem testemunhado com a sua vida o Evangelho de Cristo. Meus amados irmãos, a gente precisa de estar atento a esta realidade. Veja, João tece gratidão a esta igreja. Ele move em ações de graças, há um louvor, há um júbilo no coração de João. Há uma alegria que é despertada por um encontro casual, talvez. Talvez ele não esperava encontrar com estes irmãos. Se o segundo raciocínio é o raciocínio da carta, se João está escrevendo essa carta porque ele teve esse encontro com esses irmãos, é bem possível que isso não foi planejado. A tradição nos diz que provavelmente João estava na cidade de Éfeso quando escreve essa carta.
Ele está entre 85 a 90 anos de idade, é um velho, sábio, apóstolo do nosso Senhor. Ainda está cuidando da igreja. Então imagine a cena, João encontra com esses irmãos, da qual João conhece. Da igreja que ele conhece, ele chama de Senhora amada. Ele conhece aquela igreja. Ela está distante a 10, a 100, ou a 20 quilômetros, ou a 500 quilômetros, nós não sabemos, mas João conhece. Provavelmente passou, provavelmente pastoreou essa igreja durante um tempo da sua vida. E ele encontra então esses irmãos, e a alegria dele é de ver que esses irmãos permanecem fiéis ao Senhor. Que estão envolvidos com as coisas do Senhor. Que andam diante do Senhor. Isso alegra o coração de João. Faz com que ele senta e escreva. Eu vou escrever para essa igreja e vou dizer como feliz eu estou de ter encontrado esses amados, esses queridos irmãos. Da Senhora, os seus filhos, ó Senhora, eu os encontrei, alguns deles estavam por aqui. E eu estou feliz em relatar a você que eles permanecem andando no Evangelho, que eles são fiéis ao Evangelho. Isso enche o coração de João de alegria. E se ele tivesse encontrado aqueles que não andam o Evangelho? Quão triste seria o seu coração. Haveria também uma motivação para escrever a carta, mas ela não seria uma carta com um tom de alegria, ela seria fúnebre. Oh, quão triste eu estou, quão abatido se encontra a minha alma, de poder, ó Senhora, ter encontrado alguns filhos teus, que não permanecem no Evangelho, que não andam na verdade. Queridos, lá fora, porta afora, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado, da manhã à noite, quando você está lá com as pessoas, é que você pode ser o motivo de alegria ou de tristeza da igreja do Senhor. É lá fora que você pode entristecer ou alegrar o coração do nosso Mestre. É lá fora que nós podemos ser o orgulho ou a vergonha do Evangelho. É lá fora, não é aqui dentro. Essa é a advertência de João sobre nossas vidas. Então é preciso que a gente vasculhe o nosso coração e a nossa vida, porque, queridos, nós somos muito fáceis de querer enganar a nós mesmos, de colocar dentro de nós algumas coisas no sentido de tentar aplacar a verdade diante de nós. Somos muito dissimulados. É muito fácil para a gente ser assim. Então nós devemos de fazer uma autoavaliação. Fazer um prescrutamento interno mesmo, da intenção do nosso coração e da nossa vida. E perceber se nós conhecemos o Evangelho. Se nós permanecemos no Evangelho. E se nós andamos no Evangelho. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Que Deus nos instrua com esta verdade. E que você saia daqui motivado a viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus.